O assunto que será tratado hoje neste vídeo é a descoberta dos raios-x e sua interessante história. No dia 8 de novembro de 1895, o físico William Röntgen, nascido em 1845, tornou-se a primeira pessoa a observar os raios-x, o que significou mais tarde um avanço científico significativo que beneficiaria principalmente a medicina, fazendo visível o invisível. A descoberta de Röntgen ocorreu acidentalmente em seu laboratório na Alemanha, onde ele testava se os raios catódicos podiam passar através do vidro. Neste dia, ele notou um brilho vindo de uma tela revestida quimicamente, que estava próxima. Chamou os raios que causaram este brilho de raios-x, por causa de sua natureza desconhecida. Realizou uma série de experimentos para entender melhor sua descoberta, e percebeu que os raios-x poderiam penetrar a carne humana, mas que não passavam por ossos ou chumbo, e, portanto, pode ser fotografado. A descoberta de Röntgen foi rotulada como um milagre médico, e o raio-x logo se tornou uma importante ferramenta de diagnóstico na medicina, permitindo que os médicos enxergassem pela primeira vez. Ele estava interessado nos raios catódicos e na determinação de seu alcance após emitidos pelos tubos de Crookes, submetidos a descargas elétricas. Para surpresa do cientista, observou que quando seu tubo recoberto por um cartão opaco foi submetido à descarga elétrica, um objeto em outro canto do laboratório brilhou. Era um ecrã, recoberto por uma emulsão de bário, localizado muito distante do tubo de Crookes, aproximadamente 2 metros, para reagir à emissão de raios catódicos, tal como ele imaginava. Imediatamente iniciou uma série de experimentos, colocando diversos materiais entre o tubo e o ecrã, para testar os novos raios. Sabe-se que observou claramente os ossos de sua própria mão, enquanto segurava materiais próximos ao ecrã. Quando imobilizou por alguns momentos a mão de sua mulher na trajetória dos raios sobre uma placa fotográfica, observou, após o processamento fotográfico da placa, a imagem da mão, revelando a sombra dos ossos e do anel que ela usava. Esta foi a primeira imagem impressa de uma estrutura interna do corpo humano obtido na história. Os raios-x são obtidos por meio de um aparelho chamado tubo de Coolidge, um tubo oco que contém um cátodo em seu interior. Quando esse cátodo é aquecido por uma corrente elétrica, que é fornecida por um gerador, ele emite grande quantidade de elétrons, que são fortemente atraídos pelo ânodo, chegando a este com grande energia cinética. Quando eles se chocam com o ânodo, transferem energia para os elétrons que estão nos átomos do ânodo. Os elétrons com energia são acelerados e emitem ondas eletromagnéticas, os raios-x. Em 1901, William Röntgen ganhou o Prêmio Nobel de Física por sua descoberta. Os raios-x são ondas de energia eletromagnética, produzidas a partir da colisão de feixes de elétrons com metais, que agem de forma semelhante aos raios de luz, mas em comprimentos de onda cerca de 1000 vezes menor do que os da luz. Essa radiação não pode ser percebida pelo olho humano, pois está além da frequência máxima distinguida pela visão humana. O comprimento de onda se encontra na região entre 10 e 10 a menos 2 nanômetros, e a frequência é superior à ultravioleta, maior que 10 elevado a 18 Hz, e a propagação retilínea. Eles têm a propriedade de atravessar materiais de baixa densidade, como os músculos do corpo humano, e são absorvidos por materiais com densidades mais elevadas, como os ossos. Uma das suas aplicações na investigação geológica é através da difração dessas radiações, analisar de forma não destrutiva a estrutura interna dos minerais, ao registrar como seus cristais interagem com a radiação. Este método é utilizado para investigar jazidas de petróleo e gás natural, pesquisas arqueológicas, para o controle de produtos médicos e farmacêuticos e para a descoberta de novos solos.
Esta técnica possibilitou aos investigadores a descoberta e caracterização de solos até então desconhecidos, não só no nosso planeta, como também em Marte. Assim, a integração dessa técnica inovadora nos rovers enviados a Marte permitiu à ciência a obtenção de novos conhecimentos através da identificação dos minerais presentes nas rochas marcianas. O grande benefício oriundo da descoberta dos raios-x foi a possibilidade de realizar diagnósticos por imagens. Tecidos e fibras musculares são praticamente atravessados pelos raios-x, enquanto os ossos absorvem essa radiação. Como esses raios têm a capacidade de enegrecer chapas fotográficas, ao colocarem-se partes do corpo humano entre uma fonte de raio-x e uma chapa fotográfica, pode-se observar a formação de uma fotografia dos ossos. As imagens tridimensionais obtidas pela tomografia computadorizada permitem atualmente a visualização de detalhes inimagináveis até há pouco tempo. Na medicina, além do uso na obtenção de radiografias, os raios-x podem ser usados na radioterapia. Devido à alta energia e poder de penetração desse tipo de radiação, os raios-x são usados para destruir células cancerosas. Já em 1905, a radioterapia era usada contra o câncer de mama, entretanto, células sadias próximas ao tumor e também outros órgãos eram irradiados. Atualmente, sofisticados programas de computador localizam com grande precisão a região do tumor e definem a dosagem adequada de radiação a ser aplicada, contribuindo para diminuir os efeitos colaterais desse tratamento. Muita gente acredita que o excesso de radiação pode causar infertilidade e estimular o surgimento de células cancerígenas, e que, portanto, os profissionais que atuam diretamente com equipamentos de radiologia estariam mais expostos aos riscos, pois essa crença não está completamente equivocada, já que os efeitos da radiação são cumulativos sobre as células dos seres vivos, e muitas doenças podem surgir devido à exposição acima dos níveis tolerados. No entanto, graças à evolução dos equipamentos de raio-x e das técnicas de radioproteção, atualmente esse risco se tornou extremamente baixo. Além disso, o profissional da área conta com vantagens extras por conta dos riscos à sua saúde. Radiodermite é uma lesão na cutânea aguda que normalmente se apresenta logo após alguns dias da exposição à excessiva radiação ionizante. A intensidade da lesão varia desde uma simples queimadura até lesões que envolvem mudança na cor de pele, podendo chegar à necrose da pele afetada. Durante as décadas de 30, 40 e 50, muitas lojas de calçados dos Estados Unidos usavam aparelhos raio-x para permitir que os clientes vissem os ossos dos seus pés. Contudo, a partir da década de 1950, esta prática passou a ser considerada arriscada. A atmosfera da Terra é espessa o suficiente para que quase nenhum raio-x do espaço exterior possa fazer todo o caminho até a superfície terrestre. Muitos objetos no espaço emitem raio-x, incluindo buracos negros, estrelas de nêutrons, o Sol, alguns cometas, remanescentes de supernova e sistemas de estrelas binárias. William Röntgen ficou confuso com a radiação que havia descoberto quando encontrou os raios-x, então os chamou temporariamente de raios-x, sendo o X um símbolo matemático de algo desconhecido. Embora ele tenha se contrariado, o nome se fixou, mesmo que os raios-x sejam ocasionalmente chamados raios Röntgen em alguns países de língua alemã.